Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula interativa do curso de Serviço Social aqui da Uninter. Temos grandes debates para fazer nessa noite. Hoje nós temos nosso convidado especial aqui, o professor Dirceu Diniz Benfica Júnior, que vai trazer suas considerações. Ele também é assistente social, daqui a pouquinho ele já se apresenta. Vai trazer o nosso debate sobre essa disciplina de políticas sociais, segurança pública. Então, quero convidar todos e todas que já estão chegando por aqui, a gente já tem um grupo bem significativo, e que vão dando seu boa noite ali no nosso chat, vão apresentando de que polo estão falando do Brasil, e também, conforme o professor for explanando o seu conteúdo, suas considerações, vocês possam ir interagindo, trazendo suas dúvidas, suas considerações, que nós vamos interagindo nessa aula aqui, tá bom? Então, fiquem todos à vontade. Professor Dirceu, seja bem-vindo, pode se apresentar, e daqui a pouquinho a gente começa, então, aí o nosso conteúdo. Ok. Boa noite a todas e todos. Eu gostaria de iniciar dizendo que estou muito feliz por essa oportunidade de hoje estarmos juntos compartilhando um momento rico de troca. Então eu já aproveito para agradecer a Uninter na pessoa do professor Marcos. Como ele já mencionou, meu nome é Dirceu. Há 11 anos morando em Curitiba, mas ainda não acostumei com esse frio, não. Sou formado em serviço social, mestrando em políticas públicas. Atuei profissionalmente como agente penitenciário da Penitenciária Central do Estado, no município de Piraquara, no Paraná, entre 2012 e 2014. E atualmente eu sou agente de segurança socioeducativo do Centro de Socioeducação de São José dos Pinhais. As minhas pesquisas, desde a graduação, vêm se concentrando no universo dos direitos da criança e do adolescente e de temas afetos à segurança pública. Pensar num tema tão denso e vasto como a segurança pública e a construção de arranjos institucionais como resposta para os problemas relacionados à criminalidade em nossa sociedade torna-se um desafio quando temos um tempo tão curto, né? E por isso até optei pela não utilização dos slides para focarmos em um bate-papo que, sendo livre, pudesse fluir melhor com o tempo que dispomos. Esse tema, ele é muito necessário, inclusive, pelo próprio momento que temos vivido, que é o contexto da pandemia, onde aquelas pessoas que já vivenciam violações de direitos tendem a ter ainda mais os seus direitos violados. E por isso, cada vez mais pensamos na importância de se defender a democracia, na importância de se defender o Estado social. Creio eu que nós nunca vivemos em uma sociedade tão positivista, em uma sociedade com tanto ódio. Por mais que já existisse, hoje se mostra descaradamente. Tanto é que quando defendemos questões tão básicas para a dignidade da pessoa humana, já somos taxados como vilões. Então, aproveito também como provocação para dizer que nós precisamos de assistentes sociais pensando esses espaços socioocupacionais através de pesquisas e outras produções. Então, quem ainda não definiu um tema de TCC e etc., já vai pensando aí. Já estou deixando a dica. Se fizermos uma busca na internet, a grande maioria dos trabalhos relacionados à segurança pública é do pessoal do direito. Eu tive contato com o material que vocês tiveram acesso durante as aulas e tentei elencar algumas categorias que eu acredito serem merecedoras de um tratamento mais acurado quando pensamos no exercício profissional do assistente social nos espaços socioocupacionais no contexto da segurança. Já entrando no nosso campo de estudo, eu trago alguns pressupostos teóricos e metodológicos fundamentais para a nossa reflexão. Primeiro, é que chamaremos esse encontro de reflexões disruptivas. Mas o que é isso, Dirceu? O que é algo disruptivo? É romper com o segmento costumeiro das coisas. Os assistentes sociais, eles têm facilidade para fazer isso. O assistente social já tem um olhar diferenciado para as coisas. Então, nós faremos isso hoje. E por que eu digo isso? Porque quando o tema é segurança pública, quando nós assistimos lives, diversas disciplinas que compõem
diversos cursos de graduação e pós-graduação, é comum pensar a segurança pública somente a partir de normas, de princípios, de regras, que também é algo fundamental. Nós precisamos nos apropriar dessas legislações para que possamos intervir nos espaços socioocupacionais. Mas nós não podemos esquecer que as leis são apenas uma das expressões do direito. Então, perguntas importam, falas importam, pessoas importam, sentimentos importam. Nós estamos vivendo uma época em que a dimensão humana tem sido negligenciada. Um exemplo básico, desde o momento em que você acorda, para quantas pessoas você pergunta ou recebe como pergunta, como que você está se sentindo hoje? Nós vivemos uma época em que temos prazos, metas, um engessamento burocrático das instituições que não consideram a dimensão humana. E isso também se aplica às leis. Então, conforme vocês viram no estudo de políticas sociais, o significado atribuído para os problemas públicos possui implicações para o próprio processo democrático. Então, a resposta que se dá para um determinado problema público não irá incidir somente naquele problema de forma atomizada, mas terá consequências maiores, inclusive, sobre a nossa própria organização social. E quando o tema é segurança pública, as respostas precisam ser proporcionais às perguntas. Se a criminalidade, por exemplo, é um fenômeno social complexo, as respostas também precisam ser mais elaboradas. Tomem cuidado com respostas simplistas que são vendidas por aí. Senão, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas e produzindo sempre os mesmos resultados. Quando nós olhamos para a história da humanidade, por exemplo, nós vamos ver que desde o Hitler ali, que ninguém vai violar direitos humanos fundamentais produzindo um discurso de que aquela ação é prejudicial, é ruim, ou que trará consequências destrutivas. O discurso de quem pretende violar direitos humanos sempre é um discurso que há um motivo legítimo para fazer aquilo, um motivo lógico e procedente para ser logrado. E quando falamos de segurança pública, nós vamos ver um monte desses discursos em disputa, porque são projetos societários em disputa, tentando dar legitimidade para uma determinada ação ou intervenção. E esses fundamentos culminam na sonegação dos problemas factuais que devemos responder. Por que isso? Porque, como vocês já estudaram, a nossa existência ela não se desenrola em um espaço neutro, e tampouco a história se revela de forma retilínea. O movimento sócio-histórico ele se desdobra em um espaço enquadrado, matizado, com diferenças níveis e degraus, com regiões duras e outras quebradiças. Em outras palavras, nós vivemos em espaços sociais assimétricos, em espaços sociais desiguais. Então, quando tratamos de segurança pública, nós precisamos compreender qual a concepção de segurança de uma determinada sociedade. O que se intenciona assegurar? Ou quem se pretende defender? Por outro lado, o que essa sociedade entende como seu inimigo? Contra o que ou contra quem os aparatos interventivos são construídos? Um exemplo bem simples das análises críticas de segurança pública é que, quando vocês estudaram lá que a segurança pública consiste em uma situação de preservação ou restabelecimento da convivência social, que permite que todos gozem de seus direitos e exerçam suas atividades sem perturbação de outrem, o mandamento constitucional estende esse direito a todos, sem exceção. Mas quando olhamos para a realidade, o que nós vamos encontrar? E isso que eu vou dar é só um dos exemplos possíveis. Existe um documento denominado Rua, Aprendendo a Contar, que é uma pesquisa nacional sobre a população em situação de rua, publicada pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 2009, que, entre outras tantas informações, vai nos revelar que a população em situação de rua tem uma preferência por dormir de dia e não à noite. Por quê?
pelo medo, pela insegurança. A segurança pública não chega para essas pessoas como política de defesa de direitos. Quando chega para essas pessoas, chega de forma repressiva. Aí você já vê que a igualdade estabelecida na lei não se aplica no plano prático. E que a segurança pública também possui diversas formas de chegar a diversos públicos. Então, quando fazemos essas perguntas que eu acabei de mencionar, nós começamos o processo de mediação no processo de construção de estratégias e metodologias de ação para intervenção profissional. E por que essa mediação é necessária? Porque, historicamente, principalmente sob o predomínio do liberalismo, há evidência de um nexo estrutural entre punição e desigualdade social. A disciplina de política social, eu creio que já tiveram contato com essa produção da Beren da Bochette, que é Política Social, um livro da Biblioteca Básica do Serviço Social, muito importante e de fácil compreensão. Elas vão nos esclarecer que os direitos civis foram os primeiros a serem reconhecidos pelo Estado liberal no século XVIII, pois a liberdade de ir e vir, de adquirir e comercializar a propriedade era um requisito fundamental para instituir a sociedade de classe. Então, a segurança, ela foi sendo delineada no sentido de proteção da propriedade e da manutenção da ordem burguesa. Então, essa liberdade explicitada pelas autoras nesse livro culpabilizava os indivíduos pelas condições nas quais ele se encontrava. Improdutividade, por exemplo, se caracterizava como patologia social, uma vez que para os liberais a miséria era compreendida como resultado da incapacidade humana. Se o indivíduo se encontra em tal situação, é uma escolha dele, ele não se esforçou direito, na visão dos liberais. E qual a consequência disso? Existe uma outra produção que eu trago para vocês que tiverem curiosidade em ter acesso, que é da autora Cristina Zakrzewski, que fala sobre as dimensões do encarceramento e desafios da política penitenciária no Brasil. Ela vai dizer que uma das leituras mais difundidas é que o crescimento exponencial do encarceramento decorre do fato de que as prisões assumiram o papel dos guetos na gestão da pobreza, mediante a exclusão dos pobres. Então, essa racionalidade conservadora, elitista e escravocrata que se faz presente desde a aurora da formação sociohistórica brasileira, não objetivava combater a escassez de renda, de alimentação e de outros direitos humanos fundamentais, mas sim aqueles que materializavam essa escassez em seus corpos. Então, o profissional inserido no contexto da segurança pública, ele precisa trazer esse debate para não reproduzir a lógica retributiva e visivelmente seletiva que, embora arcaica, ainda se faz presente nos projetos societários em disputa. Ainda há a iminente culpabilização dos indivíduos pelas condições de vida, ainda há mais investimento em construção de presídios do que em políticas públicas fundamentais para a dignidade da pessoa humana. Na agenda governamental, as políticas econômicas têm preponderado sobre as políticas sociais, enfim, a segurança pública sendo relegada à contenção dos excluídos sociais. Se eu perguntasse para vocês hoje, qual que é o problema do sistema penitenciário? Eu diria nenhum. Ele foi feito para isso que assistimos diariamente. Ele vai muito bem, obrigado. Atende aos interesses do capital, aos interesses dominantes. Um exemplo bem grotesco é a diferença da pena de um furto, que não há violência física à pessoa, e de uma lesão corporal. Enquanto que para o furto há 4 anos de pena, para a lesão corporal há previsão de 1 ano de pena. Os crimes patrimoniais possuem penas maiores. Ainda falando do cenário carcerário, hoje nós temos um contingente de 773.151 pessoas encarceradas no Brasil, representando a 3ª maior no mundo. 33% dessas pessoas sequer possuem condenação. Isso são dados do Infodepem. A maioria por questões relacionadas às drogas, que são 39%, e 11% por crime à pessoa.
Então, para complementar esses dados, se tratando das mortes por causas externas, representam 13,3% dos óbitos da população geral brasileira. E dentre essas, os homicídios representam a principal causa de morte específica de pessoas do sexo masculino entre 10 e 19 anos. As principais vítimas do homicídio são os jovens de 15 a 29 anos, particularmente os jovens negros do sexo masculino. Trazendo um pouco mais para a realidade do meu contexto profissional, os dados do Conselho Nacional de Justiça, que é recente, de 2020, apontam que, no que se refere ao panorama socioeducativo brasileiro, 95% são do sexo masculino, em sua maioria, 28,66% com 16 anos de idade, cuja infração de maior vulto consiste em roubo, que é 34,16%, seguida do tráfico de drogas, 31,50%. Então, ainda, em consonância com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, 60% dos adolescentes são negros, 51% não frequentam a escola e 66% vivem em famílias consideradas extremamente pobres. Esses dados evidenciam a seletividade eu não diria nem sistema penal, mas Estado penal. Então, quando tratamos de segurança pública, é comum pensar no combate à violência em sua forma mais explícita e expressa pela criminalidade. Mas temos que fazer um outro exercício. Tem uma outra referência que eu cito para vocês aqui, que é o livro Violência, do Zizek. Esse autor, ele vai nos colocar numa trajetória que vai pensar os cenários onde engendram essas explosões. Ele vai nos apresentar as múltiplas faces da violência. E quando se debate segurança pública, nós precisamos ampliar o próprio conceito de violência. Para além da violência exercida diretamente por um agente claramente identificável, existem violências que, por estarem naturalizadas, sequer reconhecemos como violências. A falta de acesso a serviços de educação é violência. A falta de acesso a serviços de saúde é violência. Despojar as pessoas da garantia de direitos fundamentais para a constituição de cidadania também é violência. E quando o profissional traz essas reflexões, acreditem, ele mexe na mais profunda crença da justiça. O profissional, ele desata os nós, as amarras que não permitem enxergar as causas, porque as pessoas estão concentradas demais nas consequências do crime e da violência. A responsabilização de crimes e violações implica tanto a análise das questões mais gerais, economia, instituições, políticas, como dos micropoderes, a lógica dos atores sociais. Então, essa perspectiva analítica possibilita romper com a defesa da patologia social, do desvio, da doença, da anormalidade, da culpabilização da vítima, criando condições para uma gênese de uma prática crítica que considera as determinações históricas, sociais, econômicas, políticas e culturais da sociedade. Quando o profissional consegue fazer essas mediações, ele não vai mais enxergar o crime somente como uma conduta típica e antijurídica que atenta contra bens e interesses penalmente tutelados. O profissional irá compreender esse contexto como um rompimento ou fratura de relações entre o infrator, a vítima e a comunidade. Então, nos seus relatórios técnicos, nos laudos, nas perícias sociais, ele vai ultrapassar a cena da dor, do sangue, das lágrimas que propositalmente, e eu reforço, propositalmente, são também apregoados pela via midiática. Os documentos produzidos pelos profissionais, eles não devem ter um caráter de fiscalizar os usuários. Quando o profissional ele possui informações sobre o usuário, antes de tudo, esses elementos que ele colher deverão servir como mediação de direitos. Então, os instrumentais técnicos operativos do assistente social deverão superar essa perspectiva situação-problema, que não direciona suas ações na resolução dos problemas factuais que precisam ser respondidos. Por quê? Porque quando se analisa o contexto daquele sujeito nessa perspectiva de situação-problema,
nós acabamos reforçando aquele modelo de sociedade que centraliza e que moraliza as relações sociais. E isso nós temos que romper com isso, né? A mídia, pessoal, eu considero um dos fenômenos mais perceptíveis do avanço do conservadorismo penal, pois ela instrumentaliza a mobilização das engenharias de punição. Tem um autor que chama, eu não lembro agora o nome do livro. Se eu lembrar durante a aula, eu vou voltar, depois me cobrem. Que ele vai falar muito bem sobre isso, quando ele vai dizer que a repressão, hoje em dia, a qualquer custo, inclusive a despeito das regras do jogo democrático, ele acaba estabelecendo consenso acerca da necessidade de endurecimento do sistema penal e abre espaço para a mitigação de garantias e direitos fundamentais. Então, não apenas reforça o modelo repressivo tradicional, como também proporciona lucro. O medo real ou imaginário promove contratação de segurança particular, investimentos em dispositivos pessoais, seguros de vida, entre outros. Então, o sentimento de insegurança coloca o mercado em evidência. A história apenas se repete. Os lucros das empresas que vendem serviços de segurança tendem a crescer com medo social alimentado, e assim a história vai se repetindo. Professor, deixa eu aproveitar aqui e trazer alguns apontamentos aqui. Primeiro, eu quero sinalizar que nós temos bastante alunos e alunas participando da nossa aula. Vou citar aqui os estados do Brasil, em que tem alunos aqui que se identificaram, tem alunos nossos dos polos da Bahia, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, aqui do Paraná, de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraíba. Esse é um tema, né, muito importante, e também já vou pedir daqui a pouquinho para o professor repetir os livros e os autores que os alunos estão pedindo aqui no chat para repetir para eles, mas dizer assim, como é importante no serviço social fazermos a discussão numa perspectiva crítica da segurança pública, sem esquecer alguns pontos importantes que o professor já citou aqui, e alguns termos que eles são muito significativos quando o professor afirma, fala sobre a contenção dos excluídos sociais, né, e que o sistema de justiça, o sistema penitenciário ou a segurança pública, ela vai muito bem porque ela foi planejada para isso, né, para fortalecer esse processo de desigualdade que já é latente no sistema capitalista. Então, e aí considerando que na sociedade a gente vive em disputas de interesses, mas em espaços desiguais, né, então não tem como a gente falar de segurança pública ou de qualquer política social se a gente não considerar esses elementos, né, então, e aí também vincular essa lógica aí da lógica da punição. Até apareceu ali um comentário, né, de pensar os processos autoritários também que se levantam no Estado, né, o quanto isso pode reforçar a lógica do punitivismo e da lógica da não democracia, né, quando, por exemplo, a gente pode pensar na ditadura, né, o quanto esses elementos históricos do Brasil, que viram e mexem, estão em disputa de narrativas na sociedade, o quanto isso impacta também na concepção da sociedade. E aí o professor pode dar continuidade aí, que está discutindo essa lógica que é produzida pela mídia também, e que também interfere nas relações sociais em relação à segurança pública. Mas vou pedir para o professor repetir primeiro os 3 títulos aí dos livros e os autores, e aí pode dar sequência, tá bom, professor? Certo. O primeiro livro, então, é Política Social, Fundamentos e História, da Bering e Boschetti. Uhum. Então, a Política Social, né, da Elaine Bering e da Elaine Boschetti, né, então, esse é o primeiro livro, bem tranquilo. Violência, do Zizek. Isso, tem até uma colega já que colocou aqui no chat, isso mesmo. Uhum. Daí é um artigo que trata, o título do artigo é Dimensões do Encarceramento e Desafios da Política Penitenciária no Brasil. Isso. Então, perfeito. Acho que com essas referências aqui os alunos tem mais um que eu tinha esquecido, mas já busquei aqui. Uhum. Que fala lá sobre
a questão midiática sobre o processo de criminalização, que o nome é Para um Processo Penal Democrático. Uhum. E o autor é Alexandre Moraes Rosa. Perfeito, professor. Acho que esses apontamentos, essas leituras aí vai contribuir depois com os alunos aprofundar. Só antes do professor continuar, quero demarcar aqui também que tem alunos de Santa Catarina, do Amapá, de Goiás e do Rio Grande do Norte, que também. Então a gente tem o Brasil aqui de norte a sul participando aí dessa aula interativa. O professor pode dar sequência aí, nós temos mais 15 minutinhos para encerrar a aula. Tem alguma questão de alguém para poder responder ou não? Por enquanto não, professor. Pode dar sequência aí às suas considerações, aí eu vou pedir para quem tiver alguma indagação pode ir escrevendo aqui que eu vou transmitindo. Uhum. Então, essas discussões que nós fizemos, não se trata de atribuir responsabilidade apenas à política de segurança pública, mas sim, antes, trata-se de captar as contradições imbricadas na própria política social. Por que a segurança pública muitas vezes é desvinculada de outros debates? Quem discute muito isso é o Vicente de Paula Falheiros, principalmente no livro A Política Social do Estado Capitalista. Ele vai nos esclarecendo que o Estado, propositalmente, fragmenta as políticas sociais para que o trabalhador perca a dimensão do todo, a sua dimensão de classe. Então, ao mesmo tempo em que o governo fala de prioridades sociais, ele oculta e escamoteia a vinculação das medidas à estrutura econômica e à acumulação do capital. Então, o profissional inserido no contexto da segurança pública, antes de mais nada, deve procurar romper com essa lógica meramente punitiva e visivelmente seletiva, contribuindo nas condições objetivas para identificar as necessidades e obrigações acarretadas pela violação. O universo semiológico que suscitou os códigos e instituições voltadas para a responsabilização daqueles que infringem a lei esteve historicamente atrelado a uma racionalidade funcionalista, cujas ações não estavam orientadas para os interesses do agressor e tampouco para os interesses das vítimas. Além disso, não contribuiu na mudança da realidade, mas à manutenção de uma sociedade punitiva direcionada àqueles excluídos do consumo. Regulamentava-se, assim, a criminalização da pobreza. Em um sistema retributivo, o que se espera do infrator é que ele suporte a sua punição. Agora, numa perspectiva crítica de segurança pública, o que importa é que ele procure restaurar ativamente essa relação social fraturada. Então, para isso, os procedimentos deverão considerar a situação vivida pelo infrator, os problemas que antecederam e agenciaram a sua atitude. Então, assim, paralelamente aos esforços que o infrator terá que fazer para reparar sua infração, caberá à sociedade oferecer-lhe as condições adequadas para que ele possa superar seus limites, como, por exemplo, os diversos direitos que já deveriam ter chego para eles e que não chegaram, né? E isso a gente assiste muito, eu cito agora, principalmente no meu contexto, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente representar um marco legal e histórico que não podemos desconsiderar, né? Eu vejo muito isso no meu contexto, que é o quê? Hoje em dia, se você for analisar o público que está em processo de cumprimento de medida socioeducativa, você vai ver que também é um público que não teve acesso a políticas sociais basilares anteriores ao fato do ato infracional. E quando ele está em cumprimento de medida socioeducativa, daí as políticas estão chegando até ele, por exemplo, a educação, acesso a cursos profissionalizantes, entre outros direitos. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba achando isso muito lindo a princípio. E de fato, tem que chegar, mas eu acredito que tem que chegar antes. Não tem que esperar que o adolescente chegue lá para que ele tenha acesso a isso. Porque senão, o que acontece? O ECA,
ele está transvestido do quê? Aquela questão anterior lá do Código de Menores, em que o adolescente era visto como abandonado ou delinquente, ele acaba agora passando para um status mais bonito, mas com aquela mesma lógica. Por quê? Essas pessoas que não tiveram acesso estão sendo destinadas ao aparato estatal, certo? Só que agora justificadas pelo legítimo processo penal, entendeu? Pelo devido processo legal. Então, quando nós estamos tratando do sistema de segurança pública, nós não podemos cair nesse desafio de esquecer que os direitos eles têm que chegar antes e não depois. Perfeito, né? Professor. Assim, quero trazer uma pergunta aqui que ela é super pertinente a essa discussão. Antes disso, só dizer que a Elaine apresenta o seguinte comentário. Infelizmente, nós vivemos temos uma sociedade que é punitivista e moralizadora. Acho que resume muito essa lógica também da organização da segurança pública. Mas eu quero trazer a pergunta aqui da Verônica. Aí ela faz uma contextualização dizendo assim: o incentivo de alguns veículos de comunicação tem apoiado ações policiais nas favelas e tratando as mortes dos moradores simplesmente como um efeito colateral do trabalho do Estado. Grande parte da sociedade tem apoiado isso. Como o professor vê essa realidade? É uma pergunta bem interessante. Parabéns, Verônica. Eu vejo como produto de representações sociais. O que seria produto de representações sociais? A mídia, ela possui justamente, uma das funções da mídia é justamente criar essas representações sociais, que é uma forma de justificar aquele contexto. Então, o que se vê? A mídia, ela trabalha ela trabalha para um público específico e muito claro que ela está a serviço de alguém. E de quem que ela está a serviço? Da lógica dominante, dos dominantes. Então, para a classe dominante, a violência ela é justificável. Justificável na medida em que ela invade a favela e quando se trata de grandes centros urbanos, de ruas, de vilas e bairros que são mais elitizados, a lógica é outra. Então, quando se trata de invadir esses espaços que já são historicamente excluídos, é claro que a mídia ela vai proceder com os veículos de mobilização social dizendo que aquilo é legítimo, aquilo lá deve ser feito. Então, as pessoas que assistem, as pessoas que ouvem, elas vão acabar ouvindo e reproduzindo aquilo. Eu acho que nesse sentido, né, professor, também acho que a gente pode lembrar aí de dois autores que discutem um pouco disso, que é o Althusser, né, que fala dos aparelhos ideológicos, né, que também traz essa lógica da mídia também como um papel de construção das narrativas. A gente pode pensar em alguns detalhes interessantes que refletem essa pergunta que a Verônica traz. Por exemplo, quando alguém é preso, né, em uma situação, depende de onde ela mora, a nota do jornal né, assim, o título da informação é diferente. Então, se for num bairro elitizado, estudante foi preso com, sei lá, um número X, quantas de drogas, não sei o que, não sei o que. Se for numa comunidade pobre, periferia, é traficante, isso. Então, até a narrativa tem um lugar social de onde saem essas narrativas. Então, acho que isso também casa, né, nessa lógica aqui da discussão que está sendo apresentada, né? Então, a mídia em si, ela tem um papel fundamental na disseminação da cultura,
né? Então, a cultura punitivista que está presente na sociedade, a cultura meritocrática, ela também é disseminada socialmente e reproduzida nas relações sociais. Então, no contexto aí da segurança pública, tem a mesma lógica de pensar aí a criminalização, por exemplo, dos direitos humanos, né? Ah, direitos humanos é para defender bandido, né? Quando a gente pensa as grandes narrativas que se constroem em torno do sistema penitenciário, por exemplo, né? Quando a gente fala de direitos humanos, mas é para defender quem, né? Então, sempre essa lógica, ela vai estar perpassando essa disputa de narrativa, disputa de interesse, né? Disputa de projetos de sociedade. Então, acho que esses elementos também eu quis contribuir aí, porque eles são fundamentais quando a gente pensa ao todo, num olhar crítico de segurança pública. E sabe o que eu acho mais interessante, Marcos e Verônica? Verônica, né? Isso. Que quando a mídia ela coloca isso como se fosse uma benfeitoria para a sociedade, digamos assim, ter feito isso como se estivesse combatendo a criminalidade, na verdade, ela está só revelando o fracasso do Estado. Porque o Estado não chegou até lá, entendeu? O Estado falhou com essas pessoas. Então, qual que foi a forma de poder intervir? Tentando exterminar, né? Então, ao invés de atribuir a culpa para esse fracasso estatal, ele quer culpabilizar os sujeitos. Então, eles mereceram aquela situação, entendeu? Então, para mim, essas ações diante desses sujeitos e nesses territórios, na verdade, nada mais é do que o Estado se colocando com um status de fracasso, porque ele fracassou com essas pessoas, ele fracassou com esses territórios, entendeu? Perfeito, professor. Eu queria dizer para o professor que a gente tem só mais 2 minutinhos para encerrar a aula, e antes disso eu queria trazer também só uma consideração aqui da Elaine, dizendo que nós deveríamos ter assistentes sociais nas forças de segurança, por exemplo, também numa delegacia, para que as pessoas nos atendimentos tivessem uma percepção diferente no atendimento, né? Ela traz isso e também apresenta uma discussão que é muito importante, que ela está falando de uma questão étnico-racial, que, né, como o professor já trouxe os dados aí, da população negra, que maciçamente encarcerada, né? Então, eu acho que são temas importantes. Quando a gente fala do sistema carcerário mesmo, está falando da segurança pública de forma geral, mas do sistema carcerário, os dados apresentam isso. Tem uma classe social, tem classe, tem cor, né, que está encarcerado. Então, isso também é bem importante, assim. Acho que a gente tem que criar muitas discussões ainda, refletir sobre isso, o que o professor traz aqui desde o início, e aí aqui a Andréia também apresenta, qual a solução, então, para isso, né? Não há uma resposta simples para uma situação complexa, como é a segurança. Nós precisamos trabalhar em várias frentes, né? Então, no acesso aos direitos, na redução da desigualdade social, porque isso vai interferir também na segurança pública. Então, vários elementos aí que a gente vai ter que construir. Mas de como a gente só tem mais 1 minuto, eu vou pedir para o professor fazer suas considerações e já se despedir dos nossos alunos, e aí já quero agradecer a sua presença, suas considerações. Passa muito rápido, os alunos já sabem disso, que 40 minutos, 50 minutos é muito rápido aí numa aula, mas a gente vai ter outras oportunidades para continuar essa reflexão aqui. Então, gostaria novamente de agradecer, fico muito feliz de estar aqui discutindo com vocês, por estar revendo o professor Marcos ali. Vocês têm um grande profissional aí, usem e abusem dele, porque, olha, ele é referência. Como eu disse, falar de segurança pública é um tema muito curto, né? Então, às vezes, a gente até vai se embananando aqui, porque é muito conteúdo, muita coisa, muitos temas que se atravessam para a gente discutir em tão pouco tempo. Então, espero ter outras oportunidades, espero que todos se apropriem dessas referências que foram citadas aqui, e que produzam também, façam pesquisas na área, porque nós estamos precisando de pessoas nesses espaços, como já foi dito aí no chat. Então, acho que é isso, Marcos.
Muito obrigado, professor. Pessoal, muito obrigado pela participação e nos encontramos, então, numa próxima aula interativa.